E aí, pessoal, vamos atualizar dois assuntos importantes envolvendo jogadores, no mínimo polêmicos. Jean-Pierre e Douglas Costa, assuntos que o gremista tem que saber. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. É claro que Douglas Costa leva todo o entendimento do torcedor, mas Jean-Pierre também, neste momento, é assunto no Grêmio. Por quê? Porque todos davam certo o negócio com ele envolvendo o Atlético Paranaense, foi para o futebol turco, veio um empréstimo de 5 meses e hoje existe um risco do negócio não acontecer. Exatamente isso. O staff do jogador tem revelado a jornalistas um medo. A demora numa resposta do Grêmio em relação ao empréstimo envolvendo o jogador Jean-Pierre pode melar o negócio. Imaginem vocês, 380 mil, o Grêmio necessitando diminuir a folha de pagamento, com uma possibilidade, era melhor o negócio do Atlético Paranaense, a gente já havia falado sobre isso, mas agora o negócio envolvendo o futebol turco pode aí sofrer algum tipo de problema, imaginem vocês, aí sim, já são pequenas as ofertas em relação a Jean-Pierre. O Grêmio teria mais uma vez, o Alavés já passou, o Atlético Paranaense já passou e passaria mais um e o problema aí poderia ser ainda maior, o Grêmio tendo que incorporar esse jogador ao seu grupo. Lembrando que hoje mesmo para a Rádio Grenal, quando falou sobre Jean-Pierre, Denis Abraão deixou claro que ele não faz parte dos planos, que ele será colocado. Deu como certo o negócio do futebol turco, mas não é o que a gente tem escutado do staff do jogador, que, como eu disse, repete algum medo em relação a esse negócio, porque um pouquinho também lembrando o passado aí, aquele negócio do Alavés estava certo e acabou não se confirmando. Eu temo por isso também, acho que essas coisas precisam se definir logo e para a vida do Jean-Pierre é importante que defina logo. Lembrando que ele é que não quis ir ao Atlético Paranaense, lá o negócio estava totalmente definido e tenho certeza que agora, conhecendo até mesmo como funciona o Atlético Paranaense, se esse negócio der para trás, duvido que o Atlético abrace Jean-Pierre a partir de agora. Mas essa é uma questão, a gente espera que amanhã mesmo a gente tenha uma notícia positiva e que a gente possa, com o lado oficial aí da saída de Jean-Pierre do Grêmio indo para o futebol turco. E aí a gente chega em Douglas Costa, sempre envolvido também numa linha polêmica. Quais são as notícias de hoje? A primeira, o casamento foi cancelado. O dia 19, terça-feira da próxima semana, marcado o casamento, pois o casamento foi cancelado, essas matérias já circulam em todos os lugares. O Douglas, que está com Covid e que se apresenta em princípio na terça-feira, que seria o dia do casamento, cancelou a festa e vai se apresentar a partir do momento em que fizer o exame e não estiver mais com Covid. O que isso representa do ponto de vista prático? Nada, em tese. O Grêmio oficialmente nem discutiu a questão do casamento. As notícias servem muito mais para a linha do torcedor, que entende, olha, mais um movimento do Douglas indicando que vai se dedicar mais à carreira. Só que é preciso posicionar o que eu tenho escutado nos bastidores, tá? E a palavra que eu mais escuto nos bastidores é rescisão. A conversa entre o staff do jogador e o Grêmio não ficou tão somente no dito, ele vai cumprir o que está escrito no contrato, vai se apresentar e vai jogar. Não ficou só nisso. Teve uma vírgula e a vírgula é exatamente a possibilidade de rescisão do contrato de Douglas Costa. Isso me parece mais do que real. Denis Abraão, hoje, quando questionado sobre Douglas Costa, preferiu não falar mais uma vez. É assunto do presidente. Quando ele estiver no departamento de futebol, a gente fala, depois do exame, quando ele começar a treinar, porque ele é jogador do Grêmio. Mas não quis nem tocar na questão envolvendo o contrato, a possibilidade de rescisão, algum negócio no exterior, entrega ao presidente Romildo Bolzan toda a responsabilidade do desenvolvimento desse negócio. O que a gente tem de prático nisso? O que a gente tem de prático? A gente sabe, principalmente depois dos números colocados por Denis Abraão, que o Grêmio não vai pagar o valor
que Douglas Costa tem em contrato. O Grêmio não consegue incluir 1,5 milhão numa folha de 7 milhões. Não consegue. É só qualquer conta matemática, é botar na ponta, é aquela conta de padeiro. Bota, começa a somar, não fecha. Tu tá partindo de 20% com um jogador. Não existe isso. Não existe isso. Lembrando que tu tem contratos altos ainda com o Jeromel, com o Kahneman e com outros jogadores. Então essa possibilidade não existe. Por isso é que a gente bate o pé na evolução do negócio rescisão. Como seria? O ideal seria a colocação no mercado de Douglas Costa. O encaminhamento da rescisão obrigatoriamente vai ter próximo a ele um clube. Douglas já disse que no Brasil não, mas não existem clubes só no Brasil interessados no futebol do Douglas Costa. Outros clubes já revelaram, os Estados Unidos, até o Catar, tem outras possibilidades para enquadramento do Douglas Costa. Para mim, a palavra rescisão, nas conversas que eu tive com pessoas importantes do Grêmio, dão conta de que esse é o caminho que o Grêmio determinou. E o Grêmio vai achar a solução. O Grêmio se manifesta pouco em relação a Douglas Costa. Entendeu aquela mensagem, mas aquele trecho, como eu disse, deixou cicatriz. Porque ali tem uma agressão em quem abriu os cofres para trazer Douglas Costa e não viu resultado nenhum no ano de 2021. Entende, acha bonitas as desculpas, compreende todo esse movimento, mas do ponto de vista prático, e a gente tem que ser prático nessa leitura, ela passa por muitas coisas, muitas situações, muito mais graves, muito mesmo até do que a gente está determinando aqui e podendo enxergar. Essa realidade aqui é uma realidade, neste momento, de um clube que precisa se reorganizar, que precisa se readequar e que não vê na figura de Douglas Costa, e aí eu falo só fora do campo, a figura importante para ser a liderança técnica que o Grêmio tanto determina. Essa é a realidade. Essa é a nossa situação e a situação que a gente precisa encarar. Portanto, eu acredito que, no mais tardar até o final da semana que vem, a gente tenha essa notícia. Grêmio e Douglas Costa chegam ao acordo e ele não é mais jogador do Tricolor. Essa, para mim, é a notícia que a gente deve escutar na semana que vem. Por quê? Exatamente por esses pontos que eu coloquei para vocês. Não existe como tu criar uma solução que não seja a solução da rescisão. Esses pontos, eles não fecham nunca. É só olhar como fechar um ponto com o salário sendo discutido dessa maneira e com o Douglas dizendo que não existe negociação para diminuição. Impossível. E isso, é claro, vai caminhar para esse ponto que eu coloquei. A vírgula, depois e o que tem por trás até da nota colocada. Essa é a realidade e essa é a situação. Que amanhã a gente tenha a solução para Jean-Pierre, oficial, que ele possa jogar em outro lugar. E que a gente tenha também rapidamente uma solução para Douglas Costa. O Grêmio não pode mais perder tempo. E parece que está perdendo tempo discutindo coisas que não são tão importantes. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.